Momento do Discipulado. O acompanhamento do discipulado ajuda a não errar na escolha dos líderes. Ajuda, tem um M, quem está vendo aí tem um M a mais aí. O acompanhamento do discipulado ajuda a não errar na escolha dos líderes. A escolha dos líderes é algo muito interessante no meio cristão, porque Deus não traz anjos para nos liderar aqui. Deus não tem uma escola de liderança para preparar líderes. Não, os líderes são preparados na prática junto com os outros, e a escola de liderança de Deus é a prática do dia a dia. Os líderes são pessoas comuns, escolhidas para coordenar as atividades, dirigir o povo de Deus, presidir as reuniões e, enfim, ministrar para o povo. São pessoas comuns. A Bíblia nos diz em Tiago 5 que Elias era homem como nós, sujeito às mesmas paixões e sentimentos. Era um homem comum. Até Jesus era homem também aqui na terra. Ele não era Deus, ele era homem. Ele se intitulava Filho da Humanidade, um homem, filho do homem. E Deus escolhe pessoas. Os líderes também são falhos, pessoas imperfeitas. O apóstolo Paulo fazia questão de focalizar isto. Desventurado homem que sou, cheio de falhas e pecados, mas eu esmurro meu próprio corpo e o reduzo à escravidão para que eu não seja desqualificado, mesmo tendo trabalhado muito para o Senhor, na obra de Deus. Mesmo tendo trabalhado, eu não quero ser desqualificado. Ele era um homem muito falho, sujeito a erros. Mas na Bíblia, todos que Deus escolheu eram assim. O Davi era muito mulherengo, um homem muito errado, como um pai totalmente falho. Porém, ele amou a Deus e Deus o escolheu e o usou. Cada um deles mencionados na Bíblia tem suas falhas registradas. A Bíblia não fica endeusando pessoas. Cada um era muito falho, o Abraão também. Mas Deus usa pessoas comuns. E a escola de liderança é o dia a dia. O discipulado é o processo de encaminhar a pessoa, ensinando como é ser um cristão e a se entrosar com os outros. Deus não quer nenhum cristão, um santarrão, um super estrela, um homem maravilhoso, uma mulher super. Deus não quer ninguém, e não há ninguém assim. Os líderes devem ser tirados do meio do povo. Hoje existe um erro que eu considero uma falha muito grande no meio do povo de Deus, que é a liderança que cai de paraquedas. Isto é um termo utilizado para designar aqueles líderes que vêm de fora. Vem uma Assembleia de Deus que tem 50 anos de idade ali, o pastor morre e a liderança resolve querer pegar ou trazer uma pessoa muito famosa, muito ilustre, muito capaz. Aí vai escolher um homem que está aparecendo, viralizando por aí, um juiz, um general, alguém muito grande, importante, e traz de paraquedas para ser líder ali na igreja. Não vai dar certo. O governo do Brasil, em certa ocasião, no regime militar ainda, resolveu estimular a vinda de cérebros brasileiros que estavam no exterior. Então, resolveu convidar todos os cientistas e pessoas que se destacavam, brasileiros que se destacavam no exterior.
E eu me lembro que um tio meu foi enquadrado nessa lista. Ele era um super cientista nos Estados Unidos, professor das maiores universidades, era famosíssimo já no meio científico. Como pessoa, ele era triste, terrível. Mas, como cientista, era importante. E ele foi incluído nessa lista de grandes celebridades e foi trazido. E o que acharam para ele foi ser chefe lá do Centro de Pesquisas da Johnson & Johnson do Brasil. E uma grande firma, pagava um grande salário, ele um grande cientista. Durou pouco, ele não era apropriado para dirigir nada, ele não tinha as qualificações para aquilo, não conhecia o povo, não sabia lidar com o povo, foi um fracasso e em pouco tempo ele voltou lá para os Estados Unidos, para os lugares dele lá, não sei ainda se ele está vivo, mas ficou por lá e um brasileiro que adotou os Estados Unidos como o país dele. Não adianta vir de paraquedas um líder, pode ser um que é famoso em tal lugar, super culto, estudado, ele pode ser um fracasso para liderar pessoas de um determinado grupo. Deus quer levantar dentre eles. Deus tem uma profecia em Jeremias que diz que o líder, o Davi, seria levantado dentre eles mesmos. Dentre eles mesmos, o líder viria deles mesmos. Deus quer que o líder seja uma pessoa aprovada na escola da vida, da prática. Ele foi discipulado, demonstrou seu amor, suas virtudes, o serviço na obra de Deus, depois de muitos anos foi reconhecido. Esse sim pode ser colocado como líder. Aliás, é isso que o apóstolo Paulo ensina em 1 Timóteo, no capítulo 3. Primeiramente, seja provado. Nós procuramos colocar isso em prática na comunidade. Para nós não tem nenhum grande pastor que chega e que vem ser pastor na comunidade. A pessoa tem que nascer do meio do seu povo, tem que liderar. Alguém que não lidera ninguém, como é que vai ser colocado como pastor? Como um grande líder à frente do trabalho? Ele não lidera ninguém, nunca conseguiu liderar ninguém, então vai ser um grande pastor, não vai dar certo. Há igrejas que fazem isso, fazem um estereótipo do pastorado e pessoas se preparam naquelas qualidades especificadas e não conhecem nada a igreja, mas como eles são qualificados, então são colocados como pastores. Isso é um profissionalismo religioso, para mim, é deplorável. Não é nada bíblico. A pessoa tem que ser aprovada nas pequenas coisas para poder ser colocada em coisas maiores, em funções mais importantes. Tem que ser aprovado nas funções menos importantes. Uma pessoa que não foi servo, não foi discípulo, não foi obediente, como ele vai liderar alguma coisa? O apóstolo Paulo explica isso direitinho. Tem que ser provado, experimentado para ser colocado na liderança. Alguém que não governa a sua casa, não lidera ninguém, como é que ele vai ser um grande líder? Não tem jeito. O discipulado é uma preparação muito boa para a formação de novos líderes dentro de algum tempo. Nós estamos, quando começamos a investir na vida de uma pessoa agora, preparando aquela pessoa para ser um líder mais tarde. O apóstolo Paulo também escreve na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, isso: filho meu, você aprendeu comigo. Eu quero que você se fortifique na graça e o que você aprendeu de mim, isso mesmo transmita a homens fiéis e idôneos para transmitir a outros também. Tem que ser discipulado para fazer discípulos. Depois, o evangelho precisa prosperar e dar frutos. Hoje, a maioria das igrejas, preste atenção, está estagnada
igrejas que não crescem, não ganham ninguém, porque os membros não sabem ganhar ninguém. Não aprenderam, a liderança não tem experiência, igrejas estagnadas no mundo todo, porque o discipulado falhou. Começaram com massificação, com coisas grandes, e não fizeram o que é mais importante, que é cuidar individualmente de cada pessoa. Cada pessoa que vem a nós devemos amar, porque Deus trouxe, vamos cuidar dessa pessoa. Evidentemente, só podemos cuidar de quem quer ser cuidado, quem se deixa ser cuidado. Vamos cuidar, preparar essa pessoa para cuidar de outras. Ele não vai querer ser um grande líder. Primeiro, ele tem que cuidar de 1, 2, 3, 4 pessoas, tem que ser aprovado no relacionamento com poucas pessoas para depois ser colocado sobre um número maior de pessoas. Toda liderança cristã é assim e segue este princípio. Quem é fiel no pouco ganha reconhecimento para poder ter maiores oportunidades. O apóstolo Paulo coloca isso para o diácono. O diácono que exercer bem a sua função se qualificará para outras funções que Deus vai trazer para ele. Cada um na liderança é treinado para poder ser um líder maior, mas ele também precisa estar debaixo de liderança. Um líder isolado, que não aprende de ninguém, não se humilha, não quer aprender, ele não vai para frente na vida espiritual. A sua liderança vai ficar estagnada, vai ficar travada, os problemas vão acabar sendo maiores do que as soluções e ele vai ficar sendo comido, corroído pelos problemas internos que vão aparecer. Em toda liderança existem problemas. Qualquer grupo de pessoas tem problemas. A liderança tem que estar capacitada a lidar com os problemas. Em Jesus, a solução para tudo. Mas se o líder é carnal, se deixa levar pelas coisas do mundo, ele tem sonhos, desejos pessoais, inconfessáveis às vezes. Isso é triste. Mas ele, se tem essa carnalidade toda, em algum momento ele vai se travar, vai arranjar briga com outros irmãos, ele vai se enrolar com os problemas e o grupo todo que ele lidera vai sofrer. Fere o pastor, as ovelhas ficarão dispersas. Infelizmente, as divisões são causadas pela vaidade dos líderes despreparados, porque não foram discipulados. Mas, enfim, o problema é sério. Começa tudo pelo discipulado. Meu irmão, minha irmã, você tem que ter um líder sobre você. Deus quer preparar você para coisas maiores, mas você tem que ser aprovada agora na submissão, na obediência, no trato do discipulado. Aprenda a obedecer, a ceder, a ouvir, a ser ensinada. Deus está preparando você para funções maiores e mais importantes e você deve estar reconhecendo isso. Sendo fiel nas pequenas coisas de agora, Deus estará preparando você para maiores coisas amanhã. E isso é maravilhoso.